Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Deus abençoe e ilumine a todos nós. 14 de março de 2023, nessa terça-feira, da terceira semana do Tempo Comum. O evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai do céu que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Erich Fromm, nasceu em 1900 e morreu em 1980, dizia: Somos uma sociedade de pessoas com notória infelicidade, solidão, ansiedade, depressão, destruição, dependência. Pessoas que ficam felizes quando matam o tempo que foi tão difícil conquistar. Pessoas que ficam felizes quando matam o tempo que foi tão difícil conquistar. Matar o tempo que foi tão difícil conquistar. A questão do perdão, ele é sempre um desafio. Perdão vem de duas palavrinhas, per e donare, ou seja, uma doação, um máximo de doação. O perdão é nos livrar do direito da vingança, como dizia Desmond Tutu, é não querer me vingar. Perdão é oferecer aquilo que o outro não merece. Diferente de desculpa. Desculpa não é culpa minha. Não culpa. É alguém, você está andando, distraiu, esbarrou, mas você não queria esbarrar. Então isso é uma desculpa. Perdão não, eu errei. Eu fiz mal para você. Eu te feri. Eu estraguei sua vida. Eu te gerei dor. Eu te enganei. Eu roubei. Isso não, isso exige perdão. Pedro é bem intencionado. A lei dizia que você deveria perdoar, acho que no máximo 3 vezes. Perdoa uma vez, na segunda, na terceira você não precisa mais. Viu? Então, depois de 3 vezes, você não tem mais obrigação de perdoar. Viu? Ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Você tinha a liberdade de odiar o outro. Jesus pede que, em relação ao inimigo, você reze por ele. Ame-o, reze por ele. Seja mais do que aquilo que a lei pede. Pedro, bem intencionado, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que me feriu? Me magoou, me machucou, me enganou, me roubou. E aí Pedro supera, viu? Que Pedro quer impressionar, ele quer uma quantidade, viu? E aí 7 vezes tá bom? A lei pede 3, mas 7 vezes tá bom, vamos ser melhor do que a lei e tal.
Pedro pensa na quantidade, Jesus 70 vezes 7. Se você pegar numa jornada, praticamente de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos, você tem que perdoar alguém. Se você pega o dia seu e 70 vezes 7, dividindo, você vai descobrir que quase de tempo em tempo você tem que perdoar alguém. Viu? De 3 a 5 minutos você tem que perdoar alguém. E aí Jesus conta essa parábola. Não, Pedro, 70 vezes 7 significa infinitamente. Não existe metragem, quantidade, sempre. O perdão, sempre. Dar a chance ao outro, sempre. Viu? É claro que o perdão ele é dado para quem se arrepende e se converte. Não adianta perdoar quem não quer ser perdoado. Não adianta a gente oferecer pão para quem está com a barriga cheia. Não adianta a gente oferecer a Bíblia para quem não quer ler, para quem não crê em Deus. O perdão ele é dado para quem tomou consciência do seu erro, viu? Admite que errou, pede perdão e é absolvido diante disso. Essa é a lógica do perdão. Agora eu sei que eu errei, eu fiz um mal, estraguei a vida de alguém. Eu peço que Deus me perdoe. Por isso, nesse exercício, Pedro quer impressionar e Jesus diz, não é quantidade, é sempre, é uma postura constante da sua vida. E ele narra essa história. Um patrão resolveu acertar as contas com o seu empregado, chamou um que devia uma enorme quantidade. Uma vez eu li que seria o equivalente a 300 quilos de ouro, que esse cara está devendo ao patrão dele. E aí o patrão, se você está devendo, você pode ser preso. E aí você pergunta, como é que alguém preso vai trabalhar para poder pagar a sua dívida? E aí ele pede um tempo para o patrão. Claro que ele não ia ter condições de pagar. E aí o patrão surpreende. Tá bom, te perdoo isso. Não vou precisar disso. Te dou. E aí vem um paralelo. Nós estamos patrão e empregado. O empregado deve uma fortuna, não sei quantos quilos de ouro ao patrão. Ele pede um tempo. O patrão diz, não, você está perdoado, não precisa pagar nada não, vai em paz. Ao sair dali, simultaneamente, ele encontra um colega, estamos em pé de igualdade agora, um colega que devia 100 moedas. Se você trabalhasse um dia, você ganhava uma moeda, quer dizer, estamos falando de 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho, ele pagaria a dívida. E ele cata e sufoca o cara, paga o que me deves, paga o que me deves. E ele faz a mesma coisa, me dá um tempo, que eu vou trabalhar e te pago. Ele não aceita e manda prender o cara. O patrão fica sabendo, como Deus fica sabendo de tudo, como Deus descobre tudo. E manda chamar. Escuta, perverso, acho que é isso que eu duro. Se o patrão é Deus, e Deus vai nos perdoando os absurdos que a gente faz, a gente tem que fazer o mesmo com o próximo, que nos deve quase nada. Esse cara está devendo uma fortuna para... E no lugar de agradecer, pô, eu não vou precisar pagar você. Não precisa. E o cara sai, esquece que foi perdoado de uma dívida enorme e pega um colega, um companheiro, pede igualdade e o sufoca e o joga na prisão por causa de 100 moedas, 100 dias de trabalho. E ali na prisão, como é que o cara vai trabalhar para poder pagar novamente? O patrão o chama, você é perverso, cara. Eu não te paguei, não perdoei você uma fortuna. Você não tinha que fez eu mesmo? Então agora você vai também. Então quer dizer, Deus resolveu tratar esse homem como ele tratou o próximo. A lógica acaba sendo isso. Diante do perdão, Deus nos perdoa conforme a gente perdoa o próximo. A minha relação com o outro é que vai determinar o comportamento de Deus comigo. O modo com que eu trato o outro vai determinar como que Deus vai me tratar. A parábola está querendo nos dizer isso. Pedro entende, não é uma questão de quantidade, Pedro, é atitude constante de perdoar. E lembrar que perdoar é oferecer ao outro aquilo que não merece. E por outro lado, o finalzinho começa a nos dizer, Deus vai oferecer para nós aquilo que a gente oferece ao outro. Por isso cabe a cada um de nós pedir a Deus que nos perdoe. E no Pai Nosso é a única frase que a gente diz para Deus, perdão, mas eu já estou perdoando. Porque eu só posso pedir perdão a Deus na medida que eu tenho uma prática de perdão. Eu só posso pedir algo para Deus na medida que eu já faço isso. E o perdão é essa libertação que nos cura, que nos liberta,
que nos arranca do desejo da vingança, que nos tira da escravidão, que nos liberta. Que Deus abençoe a todos nós. E lembre-se, quantas vezes devo perdoar? Constantemente, a vida toda, de minuto em minuto. Já que Deus vai fazendo isso com a gente constantemente, a vida toda, de minuto a minuto. Um abraço, até mais.